Eu quero convidar aqui o nosso... À vontade, doutora. Nosso convidado internacional. Ele tem trabalhado, pessoal, em campo da prevenção da dependência e defesa da saúde pública nos últimos 20 anos. É autor, coautor e revisor de artigos científicos diversos. Ele também é coordenador da rede da plataforma de prevenção, que inclui mais de 40 instituições e organizações de apoio na Eslovênia. Também é consultor sênior do Banco Mundial no campo da política de álcool e prevenção desde janeiro do ano de 2017. No mesmo ano, ele foi premiado pela Sociedade Europeia para a Pesquisa de Prevenção com honra de líder praticante de ciência de prevenção europeia. Nós convidamos Maté Kozir para fazer parte também do nosso painel, para debater esse tema muito importante, onde nós teremos aqui muitas informações, muitas orientações. Queremos chamar também um médico. Ele é médico pneumologista e também sanitarista, integrante do Núcleo de Estudos e Tratamento do Tabagismo. É presidente da Comissão de Combate ao Tabagismo da AMB e também membro da Comissão de Drogas Listas e Ilícitas do CFM. Convidamos o Dr. Alberto José de Araújo. Queremos convidar também ele que é presidente e assessor jurídico da Confederação Nacional das Comunidades Terapêuticas, Confenact, advogado com especialização no terceiro setor, procurador-geral da Fazenda da Esperança, conselheiro da Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, a FEBRACT, e também diretor de projetos da Fazenda da Esperança no Brasil. Convidamos Adalberto Kalman. Informar aqui que o Adalberto está chegando aqui no nosso auditório. Então, a gente vai começar sem o Adalberto e na sequência, assim que o Adalberto chegar, nós colocaremos o Adalberto aqui no nosso painel também. E vamos também convidar ele que é formado em engenharia e atual mestrando na gestão de políticas públicas pela Fundação Getúlio Vargas, atual coordenador estadual de políticas sobre drogas do estado de São Paulo, tem se relacionado com as comunidades terapêuticas desde o ano 2009. Já teve a oportunidade de conhecer projetos internacionais e também foi diretor de operações de uma instituição do terceiro setor que trabalhava com a população em situação de rua. Nós temos aqui a honra de convidar para o nosso painel Rodrigo Flaire. Por favor, Rodrigo, seja bem-vindo. Então, nesse nosso painel, o tema será os desafios nas novas formas de consumo do tabaco, legislação, prevenção e tratamento. Quero passar então a palavra para a doutora Sandra Marques para comandar esse nosso primeiro painel. Fique à vontade, doutor. Bom trabalho. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos nesse painel que eu acho extremamente fundamental num congresso como o Free Mind, onde a gente vai abordar talvez um tema que seja muito desafiador nas comunidades, né, que é o uso de tabaco. Eu queria trazer um pouquinho do que é hoje a Política Nacional de Controle do Tabagismo, onde o Brasil, em 2015, ratificou um tratado de saúde internacional, junto com mais 180 países, né? Nós estamos implementando medidas, somos reconhecidos agora no 7º relatório mundial de controle do tabagismo, de controle da epidemia global de tabaco, como o 2º país no mundo a implementar as maiores medidas para controle do tabagismo. Isso se deve a um trabalho incansável, né, de grandes parceiros, a uma regulação na legislação, a implementação de ambientes livres de tabaco, que foi fundamental para que a política de controle do tabagismo tivesse uma redução significativa de 40% de fumantes no país, né? Isso vem de muito trabalho, inclusive no Congresso Nacional, no Senado, onde hoje a gente tem tramitando, inclusive, o PL do Senado, 769, do José Serra, em relação à prevenção de tabagismo. Né, a gente está falando de embalagens padronizadas, que acabou não saindo nesse PL, mas de aditivos no cigarro, a retirada de aditivos para prevenir iniciação. A gente fala também sobre propaganda em pontos de venda, que é onde a indústria ainda consegue fazer um pouco de propaganda do cigarro, né, para prevenir a iniciação do
uso de tabaco. E a gente também fala um pouco sobre as questões das novas modalidades e formas de consumo de tabaco. Então, como é fundamental a gente ter informação sobre isso. Recentemente, lá no estado, em São Paulo, a gente acabou fazendo um evento bem grande sobre cigarro eletrônico, para trazer para a comunidade e família informações sobre esse novo dispositivo e os desafios que a gente vai ter aqui pela frente. Eu acho que esse painel vai ser essencial para que a gente traga esse contexto, inclusive, quem trabalha com dependência química acaba tendo a noção de que o tabaco, às vezes, é muito utilizado como redução de danos de outras drogas. E acaba sendo, pelo menos, a última droga a ser retirada e trabalhada no tratamento, em internações, e como a gente precisa mudar esse paradigma, né? O tabaco ou o cigarro, pelo menos, é a droga que mais mata 2 em cada 3 usuários, e teoricamente, cientificamente, a gente sabe que é a que mais mata. Então, é impraticável hoje que a gente comece a trabalhar de uma forma que não seja proteger o indivíduo, né? Então, hoje acho que o tema vai ser bem interessante. Acho que a gente vai ter contrapontos aqui, né, Alberto? A gente tem representante de um programa que é bem interessante, programa Recomeço, né, das comunidades. Tem um professor que trabalha com a questão da prevenção, programas de consultoria, inclusive. E o doutor Alberto, que não tenho nem o que falar, é um grande ativista, além de ser um grande conhecedor da causa. Acho que vocês vão aproveitar bastante. Eu espero que as perguntas venham bastante também no final. Tá bom? Obrigada. Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, é um tema muito complexo, né? E uma coisa que a gente costuma dizer o mercado não se autorregula. É como se o mercado não tivesse preocupações ou princípios. Então, nós temos discutido recentemente, sei lá, as queimadas da Amazônia e essa relação com o agronegócio e etc. Então, como é que o padrão de consumo nacional tem se relacionado com a natureza? E aí, quando a gente discute do tabaco, é quase o mesmo assunto, assim. Como é que as indústrias estão pouquíssimas preocupadas com a situação de saúde dos brasileiros, né? E não só dos brasileiros, como no mundo. Então, quando a gente passa a conviver com novos padrões de consumo, do tipo cigarro eletrônico, do vaporizador, que são coisas que vêm sendo comercializadas como se fossem menos danosas e mais prazerosas, né? Então, acho que na perspectiva do governo, assim, como é que a gente vai se relacionar com esses novos padrões? Eu não sei se está claro para todo mundo, mas como é que isso chegou nos Estados Unidos? Então, a indústria chegava nas escolas. Existe uma coisa muito comum nas escolas norte-americanas, que são os acampamentos de verão. Então, todo verão, as escolas se reúnem e vão passar uma temporada fora. E a indústria financiava muitos acampamentos. Então, esse ano a indústria X está financiando o acampamento dos adolescentes aqui dessa escola. E aí isso vinha vinculado com os vaporizadores, com os cigarros eletrônicos. É como, uma comparação grosseira, é como se a indústria passasse a financiar os campeonatos de futebol das nossas escolas, né? Então, como é que a gente vai se relacionar com um mercado que não tem preocupação no desenvolvimento neurológico desse adolescente, que não tem preocupação com a saúde desse adolescente? Então é muito complexo. Por isso que quando a gente fala de prevenção, a gente fala de habilidades parentais e uma série de coisas, né? Então, como é importante os nossos cuidadores, né? Os nossos pais, as nossas avós, as nossas tias, estarem cientes desse novo processo.
Eu não sei se também está claro para todo mundo, mas das últimas estimativas aí, é como se o vaporizador fosse equivalente, o padrão de consumo, a mais ou menos 15 cigarros, né? Então, como é que uma coisa que tem sido vinculada como uma coisa mais soft, mais tranquila, menos danosa, e ela é 15 vezes mais danosa? Então, como é que o comercial consegue deturpar, literalmente, o impacto das coisas? E como as informações não chegam. Então, aqui a gente não sabe, mas dentro do meio médico já existe 3 casos de intoxicação pelo vaporizador no Brasil. Quer dizer, uma coisa que não está difundida, ainda não é uma coisa de uma classe mais alta, né? Ainda não chegou na periferia por uma questão de oferta e demanda, mas é o próximo passo. Que é mais ou menos o que a gente discutiu ontem do cenário da maconha, assim. Então eu lembro nos Estados Unidos, quando eu vi o Kit Kat de maconha, aí eu falei, putz, um chocolate que eu gostava tanto, né? Isso tende a acontecer aqui também, nessa perspectiva do vaporizador. E ainda, como é que a gente controla que tipo de substância que tem dentro desse vaporizador? Então, o que será que as pessoas estão consumindo? O que tem sido comercializado? Quer dizer, se tem um brasileiro que vai para esses estados norte-americanos, onde o uso recreativo da maconha já foi liberado, e que lá o mercado já produziu vaporizadores de maconha, aí ele pode trazer isso para o Brasil com muita tranquilidade, né? E aí, o que garante quem garante que as crianças não vão ter acesso a isso? Então nós temos muitas preocupações nesse sentido. A gente estava conversando ali agora, né, doutor? São 48 óbitos nos Estados Unidos. Então, como é que a gente se relaciona com uma coisa que já começou a matar? Então, acho que nessa perspectiva nós temos muitas preocupações. Então, o mercado não se autorregula, tem pouquíssimas preocupações nesse sentido, tem feito um esforço para parecer que é uma estratégia de diminuição do consumo do cigarro. Então, tem sido vendido e comercializado, inclusive, como se fosse uma estratégia de redução de danos, né? Então, pare de fumar nicotina e passe a usar o vaporizador, ou consuma o cigarro eletrônico. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento, principalmente quando um padrão de consumo se inicia numa sociedade de classe mais alta. Porque, historicamente, você tem a classe mais baixa querendo ter o mesmo padrão de consumo por uma questão de status, de pertencimento. Então, como isso realmente mexe. E como essa sensação, não, mas então isso aqui não faz fumaça, isso aqui é importado, isso aqui tem um sabor tal. Então, nessa perspectiva, isso me preocupa muito. Então, essa é uma das abordagens. E a outra que eu acho que é interessante a gente comentar aqui é que nós temos discutido como iniciar um programa estadual dentro do programa Recomeço, dentro das nossas comunidades, com relação ao tabaco. Então, tem muitas comunidades hoje que os acolhidos fazem uso do tabaco, e o Estado, acho que a Sandra pode falar muito melhor do que eu, mas o Estado já tem um programa muito forte nessa perspectiva da redução. Então, os grupos, a medicação, o processo de conscientização, e para o ano que vem nós estamos trabalhando para criar um programa piloto. Então, como é que esse programa de redução do consumo de tabaco vai se relacionar com as comunidades? Então, como é que nós vamos enfrentar isso, talvez pela primeira vez? Porque também é uma coisa que você fala, poxa, a maioria das pessoas do programa Recomeço hoje, elas estavam em situação de rua, e aí você fala, estava fazendo um consumo altíssimo de crack, estava em situação de rua, com todos os vínculos fragilizados. Não, e agora ela está usando o cigarro, então está bem melhor, né? É uma coisa muito mais aceitável. Então, como é que a gente inicia um processo
para dizer, não, tá bom, então agora que você já está num processo de reconstrução dos vínculos familiares, agora que você parou com as drogas ilícitas, nós também queremos te ajudar com o tabaco. Então, como é que isso acontece, né? Eu acho que essa é uma experiência que nós estamos planejando para 2020, de fazer um projeto piloto com as comunidades e deixar claro esse processo. É um programa que o Estado tem, que tem uma relação com os grupos, com o processo de conscientização e com a medicação, né? É um pouco essa a minha contribuição. Excelente, Rodrigo. Eu acho que assim, há 2 anos já o Cratódio já quis qualificar essa rede, né? A gente não teve muita adesão, mas eu acho que as coisas estão mudando para melhor, né? E esse ano a gente fez uma proposta para o Rodrigo nesse sentido da gente fazer um piloto aqui no Estado, nas comunidades do Recomeço, inclusive, para a gente começar a trazer um pouco essa questão do tabagismo até é meio contraditório, mas a gente tem uma linha de cuidado mesmo do tabagismo nas comunidades. A gente desconsidera isso, às vezes, em termos de adesão, as pessoas, às vezes, não querem ficar porque não é um ambiente que elas podem fumar, mas o quanto a gente tem que mudar as nossas concepções, os nossos paradigmas em relação ao tabaco. O tabaco foi uma droga que demorou muito para ser considerada uma substância que causasse dependência, né? Até pelo CID, pelo DSM, o Código Internacional de Doenças, e isso também dificultou muito, acho que aí também teve uma ação importante da indústria, nessa conscientização do tabagismo. Então, o que isso é importante hoje em termos de saúde e saúde pública? Principalmente quando a gente está falando dos novos produtos e os desafios que a gente vai ter pela frente, até para não ter um retrocesso na nossa política. Gostaria de convidar o Dr. Matej a fazer a apresentação. Sim. Yes. Alguém me pediu para apresentar para preparar uma apresentação e é por isso ela está aqui. Muito obrigado por estarem aqui tão cedo. É uma honra estar aqui com vocês. E eu realmente gostaria de parabenizar o Brasil e as políticas com relação ao tabaco. Eu venho da Eslovênia, um país onde nós temos travado grandes batalhas contra a indústria do tabaco, mas nós conseguimos adotar legislações bastante fortes relacionadas ao tabaco. Eu vou explicar quais são as políticas que temos em curso atualmente na Eslovênia, depois de muitos anos de luta. Mas a minha especialidade é a prevenção em geral. Então não vou falar somente a respeito da redução do fumo, mas eu também vou falar a respeito de comportamentos. Nós sabemos que nós compartilhamos fatores de risco, comportamentos de risco. Na ciência da prevenção, há muitas similaridades e sinergias. Eu vou falar bastante a respeito da ciência da prevenção, a respeito do que é possível fazer se também quisermos prevenir o uso de tabaco. As pessoas que participaram do treinamento baseado na escola ontem vão ouvir algumas informações pela segunda vez e eu gostaria de me desculpar por isso. Eu também gostaria de dizer que vai haver informação adicional. Em primeiro lugar, eu tive que colocar esse disclaimer no slide porque as pessoas às vezes me tratavam como um inimigo, porque eu falo a respeito de abordagens que não são eficientes e que são danosas. Então, algumas pessoas que se identificavam com isso, depois da minha apresentação, começavam a me atacar.
Então, elas têm que, na verdade, reclamar para as instituições que estão listadas nos slides e não para mim. Então, este aviso legal é importante, mas eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho em compartilhar as informações aqui. Então, se vocês quiserem me atacar, podem me atacar por transferir essa informação para vocês. Eu espero que todos vocês conheçam a Agenda 2030. Esse é um documento político global de extrema importância que também aborda a saúde. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e um deles está relacionado à saúde das pessoas e tabaco, drogas estão relacionados a esse objetivo específico, mas há outros objetivos de desenvolvimento sustentável. Na verdade, pelo menos 12 dos objetivos estão mais ou menos relacionados direta ou indiretamente com a saúde, com álcool, tabaco, drogas lícitas e ilícitas. Então, a prevenção está presente em pelo menos 12 dos objetivos sustentáveis. Este aqui está relacionado ao tabaco, porque esse é o nosso tema. É possível ver como a produção de tabaco influencia o fornecimento de água. Quanta água é necessária para produzir cigarros? Vocês estão vendo que os números são gigantescos, muito altos, e isso é importante discutir. Se vocês gostam da natureza, é possível ver a grande barreira e o grande obstáculo relacionado à produção de tabaco e consumo de água. Este é um aspecto importante, mas há outras informações em alguns outros Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que estão relacionados à saúde e ao bem-estar. Bem, a forma como compreendemos a prevenção está aqui nesse slide. Nós falamos sobre comportamentos de risco, coisas relacionadas químicas, não químicas, todas as coisas que estão aqui neste slide. E o que a gente tem são múltiplos riscos. Por exemplo, em discotecas, bares, temos vários comportamentos de riscos acontecendo ao mesmo tempo em um mesmo lugar. Em vez de ter somente um comportamento de risco, há outros aspectos que influenciam o uso. Então, temos que ter uma abordagem multirrisco e o tabaco está incluído nisso. Temos documentos com orientações do que funciona e do que não funciona com relação à prevenção. E temos que começar a ler estes documentos se ainda não os lemos. E isso é porque eles nos oferecem boas ideias e informação com base em evidência. Por exemplo, os estándares da Unesco para prevenção nas escolas, estándares de prevenção da OCDC, é um documento global falando a respeito do que funciona e do que não funciona. Um outro relatório falando sobre prevenção de uso de substância. Bem, se quisermos desenvolver boas intervenções, precisamos de dinheiro, precisamos de apoio, precisamos dos governos, das cidades, dos estados. Então, o investimento na prevenção atualmente é muito baixo. Isso é desastroso. Nós investimos muito pouco dinheiro na prevenção. E nós sabemos que gastamos muito com a saúde. Então, se nós investíssemos mais em intervenções de prevenção, de qualidade, que funcionam, haveria muito menos gasto com a saúde. As pessoas não iam necessitar tantos tratamentos de saúde.
Então, o investimento na prevenção é extremamente importante e precisamos nos focar os nossos esforços nisso. Bem, é claro que há algum gasto dedicado à prevenção, mas esta verba não é utilizada de uma maneira eficiente. Tem algumas políticas de monitoramento, de condições de saúde, há pesquisas que fazem a contagem da incidência de algumas doenças. Então, eu creio que é necessário investir mais. Nós precisamos investir o que recebemos em políticas de bom custo-benefício. Quando temos a verba, nós gastamos essa verba em políticas que não são tão eficientes. Temos um artigo que foi publicado há alguns meses no Lancet, que é uma revista importantíssima da medicina, e este artigo falava sobre experiências adversas de crianças. Se conseguirmos prevenir consumo, violência nos estágios iniciais da infância, nós podemos economizar muito dinheiro. Bilhões de dólares podem ser economizados e, além de tudo, podemos proteger as crianças de situações adversas. Então, milhões e bilhões de euros e dólares podem ser economizados se começarmos políticas relacionadas à prevenção nos estágios iniciais da infância. Esse slide mostra como o estágio em que estamos com relação à prevenção com base em evidências. O que sabemos? Sabemos que não implementamos várias coisas na prática. Há ainda muitas políticas de prevenção que não só não são eficientes, como podem ser nocivas. Então é importante parar de investir nessas políticas. Eu desejo que nós acabemos com as pontinhas escuras ali na azeitona e que nós consigamos implementar mais das vermelhas. Agora, a relação custo-benefício da prevenção com base em evidências é muito forte. Isso foi comprovado cientificamente. Nós podemos dizer que de 4 a 56 dólares são economizados para cada dólar investido em prevenção com base em evidências. Então, temos que investir em prevenção com base em evidências. Agora vou falar a respeito do ponto mais importante da minha apresentação. Algumas pessoas já viram esses slides. Eu vou compartilhar com você o que a ciência está dizendo. O que mais frequentemente fazemos na intervenção é uma abordagem, palestras de 1 ou 2 horas, workshops que não são tão interessantes e, na verdade, podem ser até bastante chatos para adolescentes. E essa é a parte mais problemática da intervenção. Nós achamos que com uma palestra as pessoas acham que com uma palestra as crianças e adolescentes vão absorver a informação e mudar seus padrões de comportamento. Imaginem, você vai ao médico, você tem um vírus ou alguma coisa, e aí o médico recomenda um tratamento com algumas medicações.
E normalmente eles dão uma caixa de remédio. Eles falam, olha, tome um comprimido a cada 8 horas e você tem que consumir todos os comprimidos da caixa. Se você não tomar todos os comprimidos, você não vai sarar. Então, por exemplo, há 36 comprimidos na caixa, você tem que terminar de tomá-los. O que vocês acham que fazemos do ponto de vista da prevenção? Vocês acham que é possível tratar doenças com um comprimido? Não é assim. É a mesma lógica de pensamento. Nós não podemos esperar resultados com um comprimido. A prevenção tem que ser algo em longo prazo, mais encontros, mais intervenções. Intervenções que são multidisciplinares em ambientes variados e é algo mais complexo do que aparece no slide. Temos que tratar a prevenção de uma forma mais complexa. Um outro aspecto está relacionado à informação. Às vezes pensamos que se dermos informação para os jovens, eles vão ler. Essa é a primeira expectativa errada. E depois, além disso, achamos que os jovens vão agir de acordo com o que está escrito. Não funciona também. Isso poderia ser parte de uma intervenção mais ampla. Eu não quero desencorajar as pessoas, vocês, a criar documentos com informação. É claro que eles são importantes, mas os jovens têm que refletir essas informações, sobre essas informações em encontros. Então, a informação é parte de uma abordagem mais ampla. Esses sketches são bastante comuns. A gente pensa, vamos amedrontar os jovens, contar para eles o que pode acontecer se usarem drogas e eles vão se manter distante das drogas. Essa não é a realidade dos nossos jovens. Eles veem as pessoas, os jovens mais velhos, fumando maconha e rindo, se divertindo. Veem outros jovens numa outra situação, num bar, também se divertindo e rindo bastante, consumindo álcool. Então, os jovens, eles não ligam para essas informações horríveis. E elas não interessam a esses jovens por conta do desenvolvimento cerebral deles. Eu vou explicar melhor mais para sempre. Eles não vão acreditar nas informações negativas a respeito da droga, assim, sem contexto. Uma outra característica é a tentar conversar com as pessoas em grandes estádios, com informações jogadas. Isso também não funciona. Esqueçam disso. Há o aspecto relacionado à autoestima também e ao aprendimento emocional. Isso tem que ser parte de uma política mais ampla. Nós podemos utilizar isso para intervenções mais complexas. Há vários estudos que mostram que autoestima pode ser um fator de risco também. Então, jovens com muita autoconfiança têm uma probabilidade, uma maior facilidade para entrar no mundo das drogas, porque eles acham que são fortes e não vão ficar viciados. Então, é importante levar isso em consideração. Houve incidentes de jovens super bons alunos, muito autoconfiantes, que foram embaladas, por exemplo, utilizaram muito êxtase e acabaram morrendo. Então, o excesso de autoestima também é negativo. Então, temos que
se nós dissermos para as crianças que estão viciadas e falamos, vocês vão ficar doentes. Vocês conhecem esse cara, o Phelps, o nadador americano? Ele admitiu que fumou maconha. E os jovens sabem disso. E então as crianças pensam, ele fumava maconha e ele é um campeão mundial de natação. Então essa informação é negativa. Porque as crianças pensam, ele fumava maconha e é um super campeão. Interferências, por exemplo, da polícia que vai às escolas e mostra as drogas. Isso também é algo que pode ser negativo, porque pode atiçar a curiosidade de alguns dos jovens. Isso pode até, às vezes, estimular algumas crianças a começarem a usar drogas. Testemunhos. É muito comum levar ex-alcoólatras, ex-drogados para escolas para dar o depoimento deles. Então, qual é a mensagem? Eu usei drogas, eu fiquei viciado e depois eu consegui me livrar e agora eu passo a vida viajando pelo país. Essa é uma mensagem que pode ser absorvida dessa forma. Então, nós sabemos que, do ponto de vista da ciência, o desenvolvimento do cérebro mostra por que algumas intervenções funcionam e por que outras não funcionam e podem até ser nocivas. A última parte do cérebro é desenvolvida entre os 8 e 25 anos, que é o córtex pré-frontal. E essa é a região onde decidimos a respeito de comportamentos de risco. Até os 25 anos, estamos em risco. E do ponto de vista da segurança, nós sabemos que a população que está mais exposta a comportamentos de risco são jovens de 18 a 25 anos. Então, eu vou dizer para você por que algumas intervenções não são eficientes. Há várias intervenções que são eficientes, que temos que utilizar com mais frequência no futuro. Tem políticas relacionadas ao tabaco, tem vários documentos de várias organizações globais e locais, como a ONU. Temos que eles incluem os vaporizadores, os cigarros eletrônicos associados a várias drogas. Então, todos os produtos relacionados ao tabaco estão na mesma legislação. Não é que existe uma legislação para cada tipo de tabaco. Bem, temos um livro que abordou a questão da mudança de comportamento. Eles mostraram que há vários aspectos atrás das intervenções que impactam a mudança. Temos que utilizar mais teorias ao desenvolver intervenções. Essa aqui é uma outra lista de componentes de medidas eficientes. Eu vou falar deles rapidamente. A avaliação de risco é importante. Nós temos que saber o que está acontecendo com a população antes de implementar e desenvolver uma política. A idade é importante, o nível de risco é importante, a cultura é importante. Nós temos que adaptar as intervenções às
línguas diferentes, às culturas diferentes, aos hábitos diferentes de cada local. Nós temos que avaliar as nossas intervenções para saber se elas são eficientes ou não, se elas são boas ou não. Então, temos que avaliar para mensurar o sucesso. Aqui temos uma outra lista. Há muitas ideias, componentes que são importantes para desenvolver e implementar programas de prevenção eficazes. Sobre a questão dos cigarros eletrônicos e as notificações que a gente já está tendo aqui no Brasil, são 2 em São Paulo, no estado de São Paulo, e uma no estado da Bahia, foram notificadas recentemente, e estão sob observação, né? O quanto a gente tem desafio num produto que a própria pessoa prepara, né? Então, como regular um produto desse porte, onde cada um faz e confecciona da forma que quer, não há como regular um produto nessa circunstância, e o quanto a gente precisa investir em informação, né? Eu acho que isso não é só no Brasil, né? Eu acho que é no mundo. A questão de ambiente livre de tabaco foi fundamental aqui no país para isso. Eu acho que a gente teve uma adesão significativa da sociedade em relação a isso, questão do tabagismo passivo, quantas pessoas se impactam no uso desse tabaco, o quanto o fumante impacta a família, a sociedade, se movimentando e se sensibilizado em relação a isso. Para mim, em termos de políticas, eu acho que a melhor no Brasil foi a implantação de ambiente livre de tabaco, né? Onde a gente trouxe a conscientização do quanto qual é o comprometimento social dessa substância, né? Onde a gente acaba não observando muito em função do uso de álcool ou de outra substância, que altera um pouco o estado da pessoa, né? O estado cognitivo, inclusive. O tabaco, o ambiente livre de tabaco trouxe realmente essa conscientização desse comprometimento social. Obrigada pela apresentação. E eu gostaria de convidar o doutor Alberto agora para fazer a dele. Bom dia, pessoal. Vocês já fumaram hoje? Vamos fumar junto? Mas vocês não sabem o cigarro que eu fumo. Se eu disser que o cigarro que eu fumo é muito gostoso e que todo mundo devia fumar ele, vocês vão acreditar em mim? Logo eu que sou um ativista contra a indústria do tabaco? Pois eu vou dizer um cigarro para vocês que eu aconselho para todo mundo que pensa um dia em fumar ou que deseja parar de fumar. Esse cigarro é o cigarro de vento. Vamos ventar? Todo mundo, vamos ventar. Isso é o cigarro de respirar. O outro é o cigarro de poluir, de matar. Não se esqueça desse conselho. Você ainda quer fumar? A melhor redução de danos que você pode fazer é respirar o ar. Ou, como estão dizendo agora muito, vaporizar, vaporiza o ar. Tanto faz, fumar ou vaporizar o ar. Bom, nós vamos falar um pouco aqui sobre essa epidemia que essas novas formas de tabaco estão trazendo para a humanidade. Né? Uma humanidade que já tem em torno de 1/5 da sua população que ainda fuma, né? Aqui no Brasil, 1 de cada 6 pessoas, pelo inquérito populacional que é feito a cada 5 anos, Pesquisa Nacional de Saúde, 1 a cada 6 pessoas fuma, o último dado que nós temos de 2013, e o inquérito que é feito por telefone, os que são acima de 18, esse último que eu falei é acima de 15, que é feito domiciliar. O que é feito por telefone, 1 a cada 10 pessoas. Ainda é um número excessivo. O número, mais ou menos, para esse ano, são 17.600.000 pessoas fumantes no Brasil. Mesmo com toda a queda que nós tivemos, pelo tamanho da nossa população, a nossa é a 5ª população fumante do mundo.
Ainda temos que muito fazer, né? E aí, se já não bastasse a droga do cigarro comburente, agora vem novas drogas, né? A reinvenção da indústria do tabaco, perdendo mercado no mundo todo com o cigarro comburente, com o que a Sandra acabou de dizer, né? Desse tratado mundial desde 2005, que chama Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. A indústria está buscando, né? Se manter no mercado através dos novos produtos de tabaco. E mantendo também o próprio tabaco comburente, que é o seu carro-chefe, responsável por 90% dos lucros que dá aos seus acionistas, né? Que absurdo! Pessoas comprarem ações, né, que ajudam a manter esse capital. E pasmem vocês, uma das ações que é oferecida pelos bancos, né, pelas corretoras do agronegócio, tem a indústria junto. A indústria está no agronegócio. Do agronegócio a gente pensa em alimentos, né? A indústria produz cigarros. Alimentos são bens para matar a fome da humanidade, alimentar as pessoas sem desperdício. Natal sem fome, né? Não só o Natal sem fome, todos os dias do ano sem fome. É um absurdo a gente poder produzir, ter a terra para produzir e tanta gente morrer de fome. E as pessoas fumam e não comem, porque perdem o apetite da água, do alimento ao fumar. Então nós vamos falar um pouco sobre essa tragédia, né? Primeiro eu queria declarar que eu não tenho conflitos de interesse, né? Porque eu também vou falar de uma droga que está sendo colocada, né, pela indústria e que infelizmente muitos profissionais de saúde desavisados, na melhor das hipóteses, ou com interesses escusos, na pior das hipóteses, andam defendendo esses produtos, como já fizeram propaganda no passado. Vocês podem encontrar na internet médicos, dentistas, enfermeiros, né, profissionais de saúde fazendo propaganda do velho tabaco, né? Bom, então, nós pretendemos um pouco alcançar com essa apresentação, né, passar algum nível de informação para que vocês, né, se apossem, critiquem, né, e possam ajudar no trabalho de vocês a quebrar um desses mitos de que o tabaco é a última droga que as pessoas que a gente cuida devem deixar. Não, o tabaco é a primeira droga, ele começou antes de todas as outras e não deve ser a última a ser deixada. Tá? Nós temos que quebrar esse paradigma. Por isso nós vamos abordar aqui o modelo cognitivo da reinvenção do tabaco, o que são eles, né? Qual é a prevalência de consumo deles, né? Eles também são chamados de ENDs, né, na Europa e nos Estados Unidos. Aqui a gente chama de DEF, ou cigarro eletrônico. Quais são os riscos da iniciação, né? A questão da dependência vai ser abordada um pouquinho mais adiante, né? Então vou me limitar nela, mas vou falar muito do que é meu campo de trabalho, que é os riscos para a saúde respiratória, tá? E os efeitos nos programas de cessação do tabagismo. Ora, gente, nós temos medicamentos para ajudar as pessoas a parar de fumar, e nós não temos medicamento para ajudar as pessoas a pararem de usarem maconha e cocaína. No tabagismo a gente tem tratamento, e já há bastante tempo. Por que que um cigarro vai virar remédio? Onde já se viu uma coisa dessa? Diria a minha avó, né? Fumando seu cigarrinho de palha, né? Quando eu compareci aqui a primeira vez a esse maravilhoso evento, né, me foi dada a tarefa de falar sobre a história do tabaco e do álcool. E aí, de improviso, me ocorreu essa pequena quadrinha, né? Drogas, mas afinal, a quem rogas, se no final te derrotas? Não tem nenhuma droga que torne a gente vencedor. Todo o prazer da droga é efêmero. Ter prazer, lutar por ele, desejar, isso faz parte da história da humanidade, mas a gente não precisa fazer viagem nenhuma, né? A gente pode fazer a viagem, né, da consciência, né? A viagem da vida de relação. A gente não precisa se ligar a um ente estratosférico catastrófico como
qualquer droga e o tabaco para a gente ser feliz. Precisa? A gente precisa tão pouco para ser feliz, né? Estar aqui, né? Um olhando face a face, né? Muito melhor que Facebook a Facebook, não é? Ah, já nos torna feliz. A gente poder dialogar, poder trocar ideias, né? Como a gente aprende? A gente aprende mais do que ensina, dizia Cora Coralina, né? Que são os novos produtos do tabaco? Como proteger as gerações presentes e futuras dos efeitos do tabaco? Vocês sabem que frase é essa? Essa frase é a frase que inaugura o Tratado Mundial de Saúde Pública, chamado Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Todos nós que estamos aqui, nós somos agentes cuidadores. Ah, mas o cuidador do idoso, o cuidador de criança? Não, nós somos cuidadores em qualquer idade. Todos nós somos agentes cuidadores. E por sermos cuidadores, nós temos que trabalhar com a prevenção. Olha quanto por cento, menos de 3%, né, se gasta com prevenção. E ainda quem faça campanha contra a vacina. Olha que absurdo. A terra agora é plana, não precisa vacinar, né? A Amazônia é um desperdício e os índios precisam trabalhar, né? É essa história que a gente quer escrever do nosso país e da humanidade? Certamente que não. Nós temos que proteger os povos primitivos. Temos que proteger as nossas matas, porque é no mar e nas matas que é o pulmão do mundo. Os nossos ares vêm daí e a gente não percebe isso, né? Então, como foi ontem? Como é hoje? Como será o amanhã? Como prevenir no futuro? Então, nós temos um monte de perguntas, né? O que, quem, o que, por quê, onde e quando? Quando é aqui e agora. Não é depois que a gente, né, bater botas e voar. A gente tem que fazer, cumprir a nossa missão agora. Somos ou não somos responsáveis por mudar essa história? Nós somos, cada um de nós é agente para mudar essa história. É para sair daqui e encontrar com o jovem, né, com uma outra pessoa que ainda tem dúvida e dizer, ó, não caia nessa história não. Não se engane. Nenhum cigarro vai te ajudar a deixar de fumar. Nenhum cigarro vai te trazer prazer e vai deixar de ter a dor. A dor vai acontecer. E olha, eu nunca vi, na minha história de 40 anos de pneumologista, o tabaco provocar doença respiratória em jovem de 12 anos, de 16, de 18. Hoje, de manhã, saiu o último relatório dos Estados Unidos. Já são 48 mortes e já tem um caso transplantado. Tá? É inacreditável isso, né? Como isso foi acontecer, como os Estados Unidos foi perdulário, né? A meca do capitalismo deixou a sua população exposta e nós somos criticados porque nós somos contra a entrada desses produtos. Vamos ser contra ou a favor? Contra ou a favor? Então vamos todos entrar nessa discussão, entendeu? Isso é muito importante. A gente não tem que manter, já é duro ter que manter essa praga que consome, vitimiza 17 milhões de pessoas, né? Então nós temos que adotar um princípio do direito sanitário internacional. Quem já ouviu falar desse princípio? Princípio da precaução. Levanta a mão quem já ouviu falar desse princípio. Se informem. Esse princípio é fundamental para que a gente defenda o SUS, que está sendo atacado, não é? Tá? Que nós defendamos contra a entrada, a legalização de qualquer droga, não é? Da maconha, por exemplo, né? Então, assim, o princípio da precaução é um princípio que diz que você não deve trazer nenhuma tecnologia, equipamento, máquina, indústria, que venha a gerar danos ao ambiente e danos à saúde das pessoas e dos outros animais. Tem bichinho sofrendo pelo cigarro. Quem já ouviu falar que cachorrinho tem arma por causa do fumo passivo? Levanta o dedo. Quem já ouviu falar que cachorrinho? Gato. Ah? Então, sofrem pelo fumo também. Então, assim, para começar um pouco essa história, olha que interessante, o modelo cognitivo da indústria, né,
na reinvenção do tabaco. Tem uma palavra que está muito em moda no nosso meio, infelizmente, é o tal do fake, né? Farta, então eu fiz um acróstico, né? Para poder explicar um pouco esse modelo cognitivo da reinvenção da indústria. Farta e rica campanha publicitária, está saindo quase toda semana na Folha de São Paulo. Tem um site, precisamos, né, falar sobre isso. Tá? Apoio da mídia e personalidades. Killing, de matar, muda para soft, no smoke, como se não fosse ocasionar nenhum problema. E embarca nessa canoa furada da redução de danos. Nessa canoa, não me convidem, que eu não vou entrar. Vocês vão entrar? E o que o jovem nos diz? É um estudante de medicina que me disse isso. Ó. Trocar para DEF é essa praga, né? Cigarro eletrônico, tabaco aquecido, né? Trocar para DEF é bom. Este eu posso fumar, este eu não vou ter problema. Será? Estamos vendo já os resultados. Então, é uma cadeia de eventos que envolve emoções, sentimentos, ativação autonômica no cérebro, né, que vai ajudar a condicionar comportamentos e que vão levar a esse pensamento nocivo, né, como diz o nosso querido escritor, né, os pensamentos killing, vocês lembram disso? Killing. Então, o pensamento de fumar é um pensamento killing ou não é? E isso vai gerando esse ciclo. E o cara acha que parar para trocar de fumar é bom. Então, essas são as influências entre os sistemas psicológicos. Elas são interativas. Do mesmo jeito que o antigo tabaco, que o colega de escola começava, o líder, né, do grupo, fumava, levava os outros junto com ele. Depois dos 12 anos, não é mais a influência da família. E é o período que o cérebro vai atravessar a sua última fase de amadurecimento, que vai dos 12, hoje já sabemos, até os 25 anos, não até 21. Então, nesse período, a influência da família é menor. Então, nós temos que trabalhar muito esses jovens com informação, se não teve informação em casa suficiente. Esses são os dispositivos, cada um mais bonito do que o outro. São sedutores, high-tech, né? Tudo que imita, né? Essa maquininha que substituiu um monte de outras coisas, né? Daqui a pouco substitui a família, relacionamento pessoal e tudo, que é o smartphone, né? A mesma coisa que acontece com o tabaco, acontece com cigarro, com o smartphone. Você sai sem seu smartphone? Você dorme sem seu smartphone próximo? Pergunta isso para quem fuma, se ele sai sem um cigarro dele. Mesmo que ele vá para um avião, o cigarro dele está do lado dele. Então, os cigarros eletrônicos será um novo cavalo de Troia. Você lembra da história do cavalo de Troia? Hein? Veio para ajudar, mas na hora que abriu, né, foi para detonar. Eles levam diversos nomes: vape, cachimbo d'água, caneta vape e sistema eletrônico de entrega de nicotina. E é erroneamente chamado de vape. Quem já brincou ou brinca com filhos e netos de bolinha de sabão colorida? Bom, todo mundo teve infância e ainda gosta das coisas da infância. Esse produto não é uma bolinha de sabão, não é um vaporzinho que eu estou soltando de água, coisa nenhuma. Tem água, mas não é água, não é bolinha de sabão. Eles usam um líquido muito perigoso chamado propileno glicol. Esse produto é usado nesses bailes, né, shows, né, para gerar aquela fumaça, tipo gelo seco. E nenhum médico, pediatra, pneumologista, otorrino, alergista, prescreve algum produto para a pessoa inalar para problema de rinite alérgica, de bronquite, de alergia na garganta ou de enfisema à base desse produto. Esse produto não é recomendado para inalação e os jovens estão fazendo isso, né, várias vezes por dia usando esse produto, né, gerando aerossol que inala. E assim, eu digo que o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro convencional, gente,
porque ele não é só para a nicotina. Ele é para a maconha e ele é para o crack. O crack também está sendo já utilizado. E daqui a pouco, como nós vivemos no mundo, né, McDonald's, né, Burger King e Bob's, né, mix, combo, né, o indivíduo já pode, e tem acontecido isso, utilizar o seu mix preferido, adicionando os sabores e aromas e fragrâncias de sua preferência, que já são mais de 8.000. Tá? Esses são alguns dispositivos das gerações iniciais que pareciam com cigarro, né? Tinha até um LEDzinho na ponta, uma lanterninha que acendia como se fosse um cigarro. Eu estou falando com pessoas que sabem o que é a dependência química. Eu não vou falar o óbvio que vocês sabem, que a dependência química é como se fosse um triângulo. A base dele é a droga, é a substância psicoativa. E os dois lados são o aspecto comportamental que me faz reforçar o uso da droga e o aspecto psicológico emocional, né, que me faz buscar na droga, seja uma fuga da realidade, de uma ansiedade que estou vivendo, de uma depressão que está se iniciando, seja para buscar extravasar uma alegria da goleada de ontem à noite. Uma vez Flamengo. Mas o Palmeiras também ganhou de goleada. Tá? E assim, isso evoluiu, gente, para uma forma que nós chamamos hoje, essa última aí, de tanque, que tem uma quantidade maior da substância até, né? E olha só, uma mochila de uma jovem escolar na faixa de 12, 13, 14 anos, né? Esperando a sexta-feira como nós hoje, né? Que não é um Black Friday, né? Que seja uma sexta-feira muito gostosa para todos nós, né? Sem que a gente precise gastar tostão nenhum nos descontos que são inventados, né? E olha só o que encontra numa mochila da criança. Vocês acreditam que aí tem algum tipo de cigarro? Sim ou não? Tem um tipo, 2 ou mais? Hã? Quantos? Quantos vocês acreditam que eu posso ter? Qual é o limite? 4? Tá muito quente. Está muito quente. Vamos lá ver então? Então vamos lá. Isso se parece a algum cigarro que vocês conhecem? Isso é uma caneta vape. Isso se parece a algum cigarro? Lá. Uma lapiseira. Um mousezinho. Um ratinho. É outro. E o pendrive. Esse pendrive, ele está fazendo um estrago. Guardei bem o nome dessa criatura. Eu já até elevei a condição de criatura, porque está tão perigoso que é bom a gente conhecer o indivíduo, né? O nome dele é Ju. Não bota esse nome, nem recomendem, tá? Para ninguém. J-U-U-L. Ju. Esse é responsável. 2 em cada 3 jovens que consomem cigarro eletrônico nos Estados Unidos, 2 consomem o Juul. E esse é que o meu amigo me antecedeu, falou que é o que essa empresa do Juul levava os jovens para acampamento e oferecia esse brinquedinho, esse pendrive com essências, com fragrância. 35% dos jovens não sabiam que tinha nicotina. Depois os jovens foram pesquisados. Nos Estados Unidos você faz pesquisa em tudo, né? E viram que os jovens não sabiam que tinha nicotina, ou seja, foram enganados, né? Isso é o que eu comentei. 1 de cada 5 jovens na high school, né? Já no ensino médio, né? Seria o ensino médio, consome o cigarro eletrônico, que são epidemias, gente, tá? E na middle school, que é o jovem ainda no ensino fundamental, né? 1 em cada 20, com tendências a aumentar. Talvez agora quebre um pouco por causa de diversas proibições de uso com esse produto, com sabores, que já 5 estados dos Estados Unidos tomaram essa decisão.
Mas assim, eles sempre tomam uma decisão remendo, né? Eles não proibiram o cigarro eletrônico logo, proibiram com sabor, tá? Esses são os chamados pods do Juul, né? E os sabores. E o sabor preferido lá é uma fruta nossa que é produzida em todo o país, que é a manga, né? É o sabor preferido de consumo deles. É o mais vendido dos Estados Unidos. Olha aí o percentual de vendas. E quem influencia mais o consumo são os amigos. Quase 50% são os amigos. Isso repete a mesma história que aconteceu com o cigarro convencional, a influência de quem vai fumar, e também com outras drogas, né? As pessoas mais próximas, os amigos, líderes, enfim, acabam levando o indivíduo a usar. Olha o acesso ao mercado de cigarro no mundo, né? Tá? Então, assim, mostrando que a incerteza e a controvérsia que nós temos sobre os riscos desses produtos, que cada vez vem surgindo mais trabalhos, tem contribuído para essa ampla variação. Então, tem países que proíbem, tipo o Brasil, tem países que liberam o consumo, tipo a Inglaterra, né? E até usa no sistema de saúde. A Inglaterra desestruturou o tratamento do tabagismo à base de reposição de nicotina, adesivo, goma e outros medicamentos, para introduzir o cigarro eletrônico, achando que ele é mais poderoso, que ele é mais eficaz para as pessoas deixarem de fumar. Né? Aqui no Brasil, nós já temos no uso, nos últimos 30 dias, uma pesquisa realizada nos últimos anos, né, publicada em 2015, 4,76%, né, dos que eram fumantes regulares. As pessoas que já fumavam e que começaram a se seduzir e migrar para esse produto. Mas, se a gente for considerar o grupo mais jovem, que é o grupo que a gente tem mais risco, né, nós temos quase 5% de 12 a 24 anos dos que já eram fumantes. Mas o que preocupa e muito, né, é quem não fuma, 0,4%, corresponde a 600 mil jovens no Brasil. Então, são uma boa parte de classe média, ou classe média alta, porque esses produtos ainda são um custo muito elevado. Bom, então assim, fazendo uma síntese, né, as alegações, e ter a indústria do tabaco, né, a indústria da morte, né, porque o T, na mitologia, né, ele vem de uma palavra grega chamada thanatos. Por isso, tanatologia é o estudo da morte. Por isso, o tabaco, tabagismo, tuberculose, né, não é à toa, né, estão ligados à questão tanatológica. Né? A indústria do tabaco ama quando eu digo isso nas audiências, né, para dizer o contrário. Bom, os fumantes, eles não querem parar de fumar, essas são as alegações da indústria. Fumantes são incapazes, tadinho, são incapazes de parar de fumar. Fumantes não querem interromper o uso da nicotina, imagina se privar da substância psicoativa. O cigarro eletrônico e o tabaco aquecido são mais ou menos inofensivos. Né? Eles já não dizem que são inofensivos. Só os vapers, os clubes de vapor aqui no Brasil estão se multiplicando. Tem um clube de vapor que já tem 66 mil pessoas na internet. Né? Os novos produtos são efetivos para ajuda na cessação. Isso é uma caixinha de mentira. Tá? Não causa nenhum dano para os não fumantes, ou seja, não tem problema de fumante de tabagismo passivo. Tem. Ele libera substância, aquele vapor no ambiente de quem está próximo. Não promove iniciação no tabagismo jovem. O que a gente está vendo é o contrário. Né? São os jovens que estão sendo seduzidos. E foram desenvolvidos somente para pessoas adultas. Só para quem tem mais de 18 anos. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que vai acontecer com a maconha? Que só vai ser para quem tiver mais de 18, mais de 20 anos? Vocês acreditam que vai funcionar com álcool? Bom, então, as principais consequências disso, né? Diversas entidades, inclusive a Associação Médica Brasileira, que eu aqui represento, e a Sociedade Brasileira de Pneumologia, né, tem colocado taxativamente o uso do cigarro eletrônico ou do tabaco aquecido não é seguro. Nenhum médico, nenhum profissional de saúde, nenhum governo ou autoridade pode recomendar o uso desse produto. Os governos onde ele não está disponível devem mantê-los fora. Out, senhor tabaco. Não se deve recomendar ao fumante que troque o seu cigarro convencional por esse produto. Isso é uma outra mentira. Os estudos têm mostrado que quem
quem supostamente queria trocar, está usando os dois. Quem vai se privar da companhia do velho tabaquinho, entendeu? Os fumantes são fiéis à marca, inclusive. Eles não se privam. E depois, porque esse outro é muito caro. Na hora que não tiver a grana, vai fumar esse. Risco indeterminado para a saúde, de iniciação, de recaída, desestimula as pessoas a parar de fumar. Porque, vamos supor, que é o discurso dos britânicos. Aliás, os britânicos, né? Até hoje o sistema médico deles é diferente, a moeda deles é diferente, querem sair enfim, da comunidade. Me desculpe, mas, poxa, os britânicos, né? Ainda tem rainha, né? Enfim. Pois é, complicado. Qual é o discurso deles? O discurso deles é o seguinte: nós vamos entrar com esse produto porque a pessoa vai largar o outro cigarro, o convencional, que causa câncer, causa enfisema, etc, etc. E aí o seguinte, esse discurso deles, eles introduziram esse produto nos serviços de saúde, inclusive em hospitais. Tem até, eu vou mostrar uma imagem aqui, já estou terminando, uma imagem de lojinha vendendo dentro de hospitais o cigarro eletrônico, para os trabalhadores que são fumantes poderem vaporizar, né? Sendo oferecido na beira do leito. Que loucura! Isso é um regresso aos anos 50, que quase ninguém aqui era nascido, né? Tirando algumas exceções, incluindo eu. Bom, então, e é um desestímulo à tentativa de cessação. O que é que acontece? Se o indivíduo continua fumando esse cigarro e não fuma mais o outro, ele deixou de ser tabagista? Ele é tabagista de cigarro eletrônico. Ele continua sendo tabagista, continua sendo depende. Muito bem. E nós vamos fazer o quê? Vamos renormalizar o consumo. O tabaco que hoje, quem sai com você que fuma, vai lá fora para fumar e não reclama mais, né? Ele vai acabar achando que pode fumar nos ambientes, né? Isso já causando muitos problemas. Então são novos produtos do nosso velho conhecido tabaco. E que, já fechamos, tá? A política de redução de danos. Nem a Convenção Quadro, essa que eu falei para vocês, né, do Tratado Mundial, nem os protocolos atualmente abordam o tema de redução do dano do tabagismo. E, sinceramente, todo respeito ao trabalho de vocês, e é questionável esse paradigma de que a gente reduz o uso das outras drogas introduzindo o tabaco ou mantendo o tabaco. Me perdoem. Estou sendo muito sincero. É porque a gente não conhece os dentes, né? O rabo, né? As unhas dessa fera. A gente conhece muito das outras drogas, mas conheçam mais do tabagismo. E vocês não vão gostar dele. Não vão recomendar que substitua por ele. Vão recomendar a abstinência. Nós queremos a abstinência, gente, de qualquer droga. Eu vou passar um pouco adiante aqui, tá? Que essa estratégia, só vou comentar aqui esse primeiro, a estratégia de redução de danos é baseada em alegações incorretas, que os fumantes não podem ou não conseguem deixar de fumar. Tá? Então essa é uma mentira pregada. A indústria do tabaco é a indústria da mentira, é a indústria dos fakes. Ela fez a gente acreditar que a gente ia ao sucesso se fumasse, que é preciso levar vantagem. Que coisa ruim, né, Gerson? Canhotinha de ouro. Mas ninguém lembra do nome do cigarro, lembra? Vila Rica. Preferência nacional. Martim da Vila. Continental, preferência nacional. Olha, eu fazendo propaganda de cigarro, hein? Imagina, né? Não gravem, tá? O raro prazer. Calton, um raro prazer. Bom, alegações da indústria do tabaco. Olha como é que as propagandas são, gente. Como era a propaganda do Kent, né, com um grande ator de Hollywood, né? Os atores, aliás, o cinema está em tudo, no cigarro, né? É só ver o Netflix, né? Netflix é a maior publicidade de tabaco que pode existir. E aí, olha só, esse cigarro quente, que ainda existe no mercado, quando surgiram os primeiros trabalhos sobre câncer, naquela época que eu era bebezinho, tá? Era mesmo bebê, acredita. Tá? Inventaram a história do filtro. Sabe o que o filtro fez? O filtro não foi uma boa para os fumantes.
o filtro aumentou o risco de câncer e de enfisema pulmonar, porque com o filtro você tem que fazer pressão na boca, vocês sabiam disso? Tem que fazer uma pressão positiva e você leva a fumaça para os alvéolos. Lá o nosso pulmãozinho, se a gente chamasse o nosso pulmão de couve-flor, né? Quem sabe se ele possa ser um couve-flor, né? Vamos dizer assim, poeticamente falando, aquelas florzinhas do couve-flor são os nossos alvéolos, aqueles galinhos fininhos, né? São os nossos bronquíolos, né? Então, na hora que que inventou o filtro, né? Você aumentou a possibilidade da pessoa ter DPOC, enfisema pulmonar, câncer de pulmão, tá? E olha que esse filtro, de que é, gente, esse filtro? Você já ouviu falar dessa substância? Amianto, asbestos. Quer dizer que os fumantes ficaram asbestados, né? Como diz lá na terra das minhas raízes no Nordeste, esse indivíduo está muito abestado. Ele está fumando cigarro com asbestos. O filtro, durante 7 anos, foi usado com fibras de amianto. E o que ele causou do lado ali? Ele causou câncer de pulmão, porque o amianto é uma das substâncias que mais causa câncer de pulmão. Tá? Então, assim, esses produtos não são menos danosos, né, do que os cigarros convencionais. Nós já temos diversas evidências, né, de que não é verdade que reduz 95% da concentração das substâncias, que mesmo aquelas que reduzem, ainda tem substância cancerígena em nível suficiente para causar câncer, né? Tem danos para o sistema cardiovascular, aumenta em 40% a chance de infarto agudo do miocárdio, aumenta a chance de asma em quem nunca teve asma, a bronquite, e aqueles que já tiveram e deixaram de ter na adolescência, aumenta a chance deles voltarem a ter asma. Isso é bom, gente? Isso não é bom para ninguém. Tá? Tem que proibir a entrada desse troço na casa da gente. E a gente tem que começar a conversar com os filhos antes de 12 anos, porque depois vai encontrar na bolsa, que nem uma pessoa me ligou hoje. Encontrou um produto que eu não sei nem o que é ainda, ainda vou ter que pesquisar, porque deu um nome, né, tem que pesquisar. Então, vários casos já tem uma vigilância nos Estados Unidos, casos confirmados suspeitos. Nós estamos finalizando, junto com a Anvisa, a AMB, um protocolo para registro pelos profissionais de saúde, né, pelos médicos, geralmente que atendem esses casos, né, no sistema de saúde brasileiro, para a gente conhecer a nossa realidade e poder estar interferindo nela. Né. Esse surto de doença, esse é o último dado de hoje de manhã. Cada sexta-feira sai um relatório nos Estados Unidos. Então, há 2.291 casos de lesão pulmonar confirmado, outros 754, eu estou falando esse número exato, porque eu vivo no meio desses números, tá? Para vocês saberem que não é um número pequeno, que ainda estão sendo investigados e infelizmente, nós já temos 48 mortes confirmadas, né? A maior parte é do sexo masculino e a média de idade deles, né? A faixa de idade é entre 18 e 34. E tem casos, o primeiro caso foi com 12 anos. As radiografias, né? Eu não vou interpretar a radiografia para vocês aqui, né? Mas não é o foco, mas isso não é um pulmão normal, tá, gente? Ainda mais o pulmão de um jovem, né? Tá? 17 anos de idade. E essa moça, olha que lindo que essa moça fez, num leito que podia ser um leito de morte, né? Num CTI, quando ela recuperou um pouco as forças, ela escreveu isso, né? Que ela queria colocar acima, né? Acimar, ela queria colocar-se a vida dela à disposição da luta, né? Ela virou uma ativista, ela conseguiu escapar, mas hoje ela tem que frequentar consultório de pneumologista, porque o pulmão dela ficou com a função reduzida e ela conseguiu escapar. Ela lidera uma campanha, né? Esse é o primeiro caso de transplante duplo de pulmão num jovem, né, de 19 anos dos Estados Unidos. Nós nunca vimos isso antes. Tem outros colegas médicos aqui, certamente, enfermeiros, pessoas que trabalham em um hospital. Nós nunca vimos um jovem padecer de um problema do tabaco tão grande como esse. E daqui a algumas décadas, o que vai acontecer com essas substâncias que ele está inalando, que estão se depositando lá na gordurinha do cérebro, que é uma gordurinha tão especial, que é para a gente pensar, para a gente tomar decisões, não é? Para a gente caminhar, andar, falar, não é? Amar, né?
Como é que vai ser a vida desses jovens, né? Tá? Então, e esses produtos causam dependência. O consumo desses cigarros eletrônicos aumenta em 4 vezes a chance de se tornar dependente. E esse dado é um dado muito importante, a síndrome de abstinência. Todos nós sabemos que todas as drogas, quando tem um período em que não se utiliza, elas provocam a síndrome de abstinência. O tabaco provoca, já em muitos indivíduos, na madrugada, a ponto de sair da cama não só para fazer um xixi ou beliscar alguma coisa na geladeira que ninguém é de ferro, de dar uma tragadinha e voltar para a cama, antes mesmo de acordar. Acontece isso com o tabaco. Tá? E os jovens que estão usando esses produtos, esse Juul corresponde entre 15 e 20 cigarros. E ele consome isso entre 4 e 6 horas, porque os pais não podem ver. Ele consome isso na escola. Num período muito curto, ele se intoxica de nicotina. E está tendo jovem com crise convulsiva, está tendo jovem com crise de abstinência severa, muito mais severa do que o de adulto, até comparado à crise de abstinência da cocaína. Para vocês terem uma ideia. Eu não estou sendo catastrófico, né? Nem falando isso meramente por ser um ativista, né? E qualquer coisa eu vou falar contra esse produto. Esse produto é uma peste, porque ele pode carregar todas as outras drogas. E nós não somos a favor de droga nenhuma, somos. Então nós não podemos aceitar a entrada desses produtos no Brasil. Tá? E olha só, tem um grupo de pais contra o vape, né? É uma associação de mães que criou o movimento, tem uma página, vocês podem encontrar na internet. Os filhos delas foram vítimas, não chegaram a morrer, mas foram vítimas dessa pneumonia, e elas estão pressionando o estado de Michigan, o estado onde foi criado. A pressão delas foi tão grande que eles proibiram a venda de cigarro eletrônico com sabores. Então o nosso advocacy, né? Porque quem faz lobby é a indústria, nós fazemos advocacy. O nosso advocacy é importante para a gente convencer as autoridades do nosso município, do nosso estado, do nosso país, a não entrar esses produtos. Eles não são efetivos para cessação, eu já comentei, eles até aumentam a probabilidade do indivíduo continuar fumando ou fazer o uso do álcool. Esses estudos estão mostrando isso, né? Tá? E quando foi tentado também em indivíduo pós-hospitalizado, o resultado não foi igual ao dos outros tratamentos. E isso que eu falei para vocês do hospital. Olha o hospital com lojinha vendendo o cigarro. E o mágico dos cigarros eletrônicos é o Izar, né? O mágico dos cigarros, que mágico, hein? O mágico é o Lotufo. Os outros não são mágicos. Tá? Então esse é o cigarro. Então, será que vamos retroceder? Paciente comprando, ou sendo oferecida uma maleta com cigarro eletrônico na beira do leito, né? A caneta de cannabis no hospital, a grávida que chegou-se a se recomendar esse tipo de cigarro para grávida, é absurdo, né? E o doutor lá examinando o camarada, e o camarada vaporizando na cara do doutor, e está tudo bem, muito obrigado, né? Tá? Isso é recente, essa fotografia, é de um site deles, de um site de vape, é onde a gente encontra as melhores fotografias, é a publicidade deles. Né? Então isso eu já comentei, né? Isso aqui eu vou passar adiante, essas coisas eu já falei. E se vocês quiserem, vocês podem baixar na internet um livro chamado Cigarro Eletrônico que Sabemos, coordenado por uma colega nossa maravilhosa, a doutora Estela Martins, de São Paulo. Esse livro está no site do INCA e da Anvisa, vocês podem baixar. Tá? Isso é a posição da MB e do CFM, nós somos contrários à entrada dos dois produtos, o eletrônico e o tabaco aquecido no Brasil. Porque para quem nunca fumou, sedução para experimentar. Para quem é ex-fumante, impõe o risco da recaída, porque não tem um ex-fumante, um ex-dependente que não tem saudade da droga. Ele não volta porque sabe dos riscos que ele vai ter. Se ele achar que a droga agora é menos perigosa, então ele pode voltar. E quem nunca fumou, que nem eu, pode se seduzir a fumar. Estou acabando. Tá? Esse é o alerta da Sociedade de Pneumologia. Tá? Nós não sabemos muita coisa ainda, né? Mas o que já sabemos é suficiente para a gente alertar a sociedade de que não deve usar. Esse é meu último slide, e homenagear João Guimarães Rosa, né? Vivendo se aprende.
Mas o que se aprende mais, o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Eu ainda tenho muitas perguntas. E vocês? Com certeza, né? Obrigada, doutor Alberto. Sempre excelente a explanação dele, né? Ele traz uma contextualização bem importante do momento que o Brasil está vivendo hoje, né? Na questão da pressão da indústria, na regulação desses novos produtos. Ele tem participado, inclusive, dessas audiências públicas, né? Junto com a doutora Estela, doutor Lotufo, a respeito da regulação desses novos produtos. O quanto a gente tem de desafio aí pela frente em relação a essas novas substâncias, porque são várias, inclusive, né? A gente está falando de cigarro aquecido, o Philip Morris tem sinalizado desde 2015 que não vai mais fabricar cigarros tradicionais, que ela já ia transformar isso em outro mercado. Há quem diga que a política de redução de danos, escutei isso num congresso mundial e acredito de alguma forma, que a política de redução de danos surgiu na indústria tabagista, inclusive com o conceito e a tendência de lançar novos produtos. Eu vou abrir para perguntas, a gente vai ter direito a 4 perguntas aí, né? O pessoal que tiver, levanta a mão, que eles levam o microfone. Por favor, se identifique e fale para quem é a pergunta. Bom dia a todos. Doutor Alberto, a pergunta seria para o senhor, em relação ao cigarro paeiro, cigarro de corda. Parece que a gente não conversou muito sobre isso, né? Eu gostaria de saber se há danos ou não, porque há uma justificativa para estar indo para esse cigarro, né? Obrigada. O cigarro tradicional, o mais consumido no Brasil, na área rural, é o cigarro enrolado à mão, né? Que tem vários nomes aqui no Brasil, né? Tem tanto cigarro de corda que o próprio indivíduo picota e monta, né? Na palha da banana ou na palha do milho, né? Como tem um cigarro agora que está vendendo na cidade, no meio universitário, um cigarro chamado Paiol, que é de Minas, uma fábrica em Minas, que tem um papel de seda e já vem picotadinho. Ah, esses tabacos, que as pessoas chamam de tabaco artesanal, ou faça seu próprio cigarro, né? Esses cigarros eles são tão nocivos quanto os cigarros industrializados. É claro que muitas substâncias que são adicionadas, né, no papel do cigarro ou no próprio tabaco, quando ele é industrializado, não tem nesses produtos. Por isso é que as pessoas falam que eles seriam menos nocivos, né? Mas assim, eles têm todas as substâncias tóxicas que tem na folha do tabaco, né? É fruto de um processo, a fumicultura, que utiliza extremamente agrotóxicos, fungicidas, larvicidas, fertilizantes, à base de metais pesados e outras porcarias. E essas porcarias vão tudo junto, né? Então, assim, esses produtos, eles são perigosos à saúde, né? E assim, para vocês terem uma ideia, um cigarro do tamanho um cigarro enrolado à mão, do tamanho do cigarro convencional, me deem um número, a quantos cigarros industrializados ele corresponde? 1 por 1, 1 por 2 ou mais? 1 por 4. 1 por 3,6, mas depende do tamanho, né? Então corresponde a 1,4. Vocês forem observar, se vão no meio rural, encontram com as pessoas, é muito frequente o indivíduo não fumar ele todo. Ele apaga e acende depois em outro período do dia, porque ele já recebe uma quantidade de nicotina muito grande. Então, aproveitando a história do paiol, narguilho, cachimbo d'água, correspondem a quantos cigarros? Se a pessoa ficar na mangueira lá, ficar mangueirando, narguilando durante 45 minutos, quanto? 100 cigarros. Pelo amor de Deus. E a fumaça é a base, mas passa pela água. Olha, gente, há controvérsias. Nem sempre é água, às vezes aquele líquido é vodka. Tá? O pessoal é muito criativo, tá? Mas é uma criatividade complicada. Passa pela água, mas é só para diminuir
o calor, porque ele é feito, é aquecido através de carvão ativado. Então, a quantidade de monóxido é 8 vezes maior, monóxido de carbono, né? A quantidade de nicotina é 4 vezes maior, por isso que acaba-se 45 minutos correspondendo a isso. Então, assim, nenhum cigarro é bom, nenhum cigarro é amigo do peito, camarada, amante, companheiro, que nem muitos fumantes dizem, né? É um falso companheiro, né? É um amante que vai te trair, com câncer, com DPOC, com infarto. É preciso dizer isso para as pessoas, não só o que está nas advertências, né? Porque nem tudo que acontece está nas advertências. Tem muitas outras coisas que acontecem, né? Perder entre 8 e 15 anos de vida, né? Ter sua vida incapacitada, debilitada, né? Nós nascemos para viver, né? Sofrer faz parte, mas a gente não precisa procurar a dor, precisa? Evandro Racosta, eu sou do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas da Polícia Federal, sou policial federal e atuo em palestras de prevenção em escolas públicas. Bom, a questão é a seguinte, é uma coisa que é um assunto que é muito questionado por adolescentes, por jovens, e eu não, apesar de estudar muito o tema, a gente não obtém muita informação, mesmo porque, pelo que eu sei, não há muita conclusão, muita evidência ainda sobre o número de casos de câncer que a maconha traz. Então, o comparativo entre... A pergunta é, a comparação entre câncer de pulmão do cigarro e câncer de pulmão da maconha. A gente sabe que parece que enfisema, para enfisema e bronquite, a maconha ela é pior 5 vezes do que o cigarro, pelo que eu sei. Mas, em relação aos cânceres, existe alguma informação mais recente que o senhor possa trazer para a gente? Sim, uma boa pergunta. Tem um tipo de câncer que dá em jovens, ou adultos jovens, que a causa de esterilidade é o seminoma de testículo. Esse tipo de câncer não é tão raro assim, ele acontece, principalmente em usuários que começaram mais cedo e que consomem bastante. Esse tipo de câncer, ele não acontece com tabaco, por exemplo. Isso não é descrito no tabaco, esse tipo de câncer. Né? Até se vocês tiverem curiosidade de ter um pouco mais de informação sobre o que causa o tabaco, o álcool e a maconha nas diversas áreas do corpo, vocês podem entrar no site do Conselho Federal de Medicina, tá? Na parte escrita cartilhas, que é aberta ao público. Tem 3 cartilhas lá que eu e o Lotufo participamos da elaboração esse ano. Uma é sobre maconha, outra é sobre o tabagismo e outra é sobre o álcool. Aí vocês vão poder ver essa questão do disco. O que nós sabemos em relação ao câncer de pulmão é que quem mais ocasiona de todas as drogas é o tabaco, o câncer de pulmão. E o da maconha, né, nós temos estudos mais recentes de população, né, acompanhando, porque você tem que separar que muitas vezes quem consome maconha também consome cigarro. Então tem um fator que a gente chama de confundimento. Qual que provocou ou potencializar? Mas há estudos mostrando que tem alguns fatores, dentre os mais de 100 princípios ativos da maconha, que não é só o THC, tem os canabidióides, né? Algumas dessas substâncias canabinoides que elas protegeriam, de certa forma, o indivíduo que fuma maconha, no sentido de desenvolver toda a cadeia inflamatória que vai levar à produção de células cancerígenas. Isso é uma teoria, isso não tem ainda uma comprovação, para explicar por que as pessoas que fumam maconha, né, não têm a mesma incidência de câncer do que o de pulmão. A outra teoria é o seguinte, é que a gente estudou tão pouca maconha em relação a essas doenças, agora que a comunidade científica, 50 anos atrasado, porque estudou muito tabaco e não estudou tanta maconha, porque à medida que a gente tem trazido mais estudos, a gente está encontrando mais evidências de doenças, não só psiquiátricas, como a questão que você falou da asma, da bronquite, do enfisema, relacionado à maconha. Então, a maconha
também não é um fumo bonzinho. Porque muita gente às vezes procura, olha, eu quero parar de fumar, mas eu quero continuar com o meu baseado. E você deve parar os dois. Os dois têm monóxido, os dois têm princípios ativos, os dois causam dependência e causam doenças. Mas esse é um desafio, que talvez mais adiante a gente tenha mais estudos, que, principalmente por conta desses países que estão legalizando o uso, né, ou permitindo o uso em vários estados, como nos Estados Unidos, a gente vai ter mais informação sobre usuários só de maconha, o que aconteceu com eles em 20, 30, 40 anos, que é o período para desenvolver câncer, é um período de latência muito grande, né? Por isso, quando a gente está falando aqui desses novos produtos, a gente fala, nós temos que prevenir o câncer agora, não é daqui a 20, 30 anos, 40 anos, quando ele estiver instalado. E que tipo de câncer que vai vir desses produtos? É o tradicional ou são outros órgãos, inclusive? Obrigada, Alberto. Queria também parabenizar o trabalho do parceiro aí da Polícia Federal, né? Eu tive recentemente no encontro em Brasília a questão da ratificação do protocolo do mercado ilícito. Nós temos um trabalho intersetorial do trabalho do contrabando de cigarros, né? Então a Polícia Federal tem um papel fundamental na apreensão, a Receita Federal, Projeto Scorpius, procurem se informar um pouco sobre isso, o quanto a gente alimenta também essa cadeia, né, na questão do tráfico, das facções criminosas, é bem interessante. Próxima pergunta. Sou o Cabo Glauber, trabalho no policiamento escolar em Santarém, no Pará, e atendo mais 2 municípios, Belterra e Mogi dos Campos. E tudo que o senhor falou, doutor Alberto, nós presenciamos já nas escolas. Há 2 anos atrás, nosso problema eram as escolas particulares. Hoje, as escolas públicas, durante a nossa abordagem, né, com suspeita de drogas pesadas, nós estamos pegando o cigarro eletrônico. E um dos depoimentos de alguns professores, de um deles foi que, enquanto ela estava dando aula, o aluno dos fundos estava fumando. Só que ela percebeu aquela fumaça e foi lá, porque ela não acreditava que o aluno de 10 anos estava fazendo isso. Quando ela chegou lá com ele, ele misturou nas coisas dele, igual como tem esse aqui, e, meu filho, você está fumando? Professora, você está ficando doida, eu não estou fumando. Cadê? Porque ela estava com aquela mentalidade, o cigarro normal que é vendido nos comércios. E aí ela começou a ver, não, você estava fumando, eu não estou doida, meu filho, e começou a procurar o cigarro normal. Ela não encontrou, ela pegou, mas não sabia, e ela falou assim, meu filho, me perdoe, eu acho que estou ficando doida. E saiu. Na hora do intervalo, os coleguinhas dele chegaram, professora, a senhora pegou no cigarro e não viu. Então é uma situação que nós estamos enfrentando, apesar de ser um local do interior do Pará, só Santarém, 300 e poucos mil habitantes, e aí pais procurando, pedindo ajuda, também por desconhecer devido a ser vários formatos, né? E a gente percebe que a Anvisa, ela diz assim, que é proibida a venda, mas não fala sobre o consumo. Então, nas escolas está tendo muito isso, maiores de idade levando o cigarro eletrônico e repartindo para os menores, que é um problema que a gente tem enfrentado isso. E aí, de que forma, além dessa orientação para os pais, essa orientação para os professores, principalmente para os professores, de que forma a gente pode também combater essa situação? O consumo não é proibido, né? Olha só, Glauber e companheiro de jornada. Nós temos que divulgar essas informações, né, entre nós. O site da Associação Médica Brasileira já deverá ter, no início de janeiro, um conjunto de perguntas e respostas, em linguagem bem fácil e acessível à população em geral, né? Sobre os cigarros eletrônicos e o tabaco aquecido. Esse material a gente está terminando de elaborar essa semana para ter um tratamento jornalístico, né? E assim, talvez do Free Mind a gente possa, todo mundo tem acesso, né? Divulgar essa informação, ou também vocês podem pegar um contato nosso para estar podendo receber essas informações. É importante que o Brasil produza essas informações. Tem a cartilha que a doutora Estela escreveu há 3 anos atrás, né, que ainda é bem atual, né, para poder a gente divulgar.
E eu acho que a gente tem que ir pegando esse material. Essa aula, por exemplo, eu tenho uma aula mais simples dessa, né, que eu dou em outros locais, né, que eu posso também passar para vocês, entendeu? E vocês divulgarem e elaborarem sua própria aula, seu próprio material. A informação, ela é uma arma poderosíssima. A informação, ela pode fazer a diferença na nossa consciência, né, e na nossa tomada de decisão, né? Eu sempre digo, nós não conscientizamos ninguém, a pessoa que se conscientiza a partir da sua reflexão crítica, né, em relação ao que ela recebe, as informações, e ela faz seus julgamentos. Mas cada um de nós aqui é detentor, né, de informações já sobre esses produtos, como ontem sobre a maconha, maravilhoso que foi o dia todo, né, tá? Nós temos muitas informações. Agora temos que transformar isso em ações, como disse o nosso colega da Eslovênia, né? A gente precisa ter essa ação, o tete a tete, o face a face, desmistificar, né, para poder a gente alcançar efetivamente uma mudança no conceito de que esses produtos possam ser inofensivos. A gente tem que continuar demonizando o tabaco. Nós não podemos santificar droga alguma, né? O tabaco tem que ser demonizado em qualquer uma de suas formas. Não nos pertence. Nós não fomos criados, não demos o primeiro respiro da vida, o primeiro sopro da vida através de um cigarro, né? Então não devemos lutar com todas as nossas forças e passar informações para que essa juventude, essa geração não venha sofrer o que as gerações de 3, 4 décadas passadas estão sofrendo. Então cabe a nós esse papel de trabalhar e muito, né? Porque em cada nicho desse, onde a gente está, né, a nível da localidade, da municipalidade, né, que a gente faz a diferença. Mais do que grandes políticas nacionais, é a nossa ação a nível local, né, que faz o mundo mudar. Bom, eu vou encerrar por conta do adiantado da hora, mas seria fundamental que as pessoas levassem daqui hoje o que a gente discutiu um pouco do que o Brasil já tem tratamento para tabagismo, né? O Alberto lembrou bem isso. Se é uma das drogas que a gente tem medicação disponível no Sistema Único de Saúde, possibilidade de profissionais qualificados, a rede tem se ampliado muito ampla hoje em todos os estados. Procurem as coordenações estaduais do programa, elas oferecem, o programa hoje tem unidades básicas de saúde. A nossa proposta segue aqui, como o Rodrigo sendo pioneiro aí, né, na questão de qualificar uma rede de comunidades terapêuticas, vai ser nosso piloto nesse sentido. Vamos ver a adesão das pessoas, né, a sensibilização delas, mas a gente conta sempre com a sociedade para fazer essa mobilização, né? Acho que é importante a informação, está sempre atualizado quanto aos novos produtos. O que a gente tem enfrentado de desafio, inclusive na regulação e projetos de lei, onde a indústria tem atuado fortemente contra o desenvolvimento e a implementação de alguns artigos da Convenção Quadro, que são fundamentais para que a gente faça realmente o controle do tabagismo no Brasil. Eu agradeço a vocês e agradeço aos palestrantes, aos irmãos Martelli, ao Lotufo, por trazerem esse tema que há tão pouco tempo não era tão divulgado nesse congresso. Eu tive presente o ano passado, a primeira vez, numa sala, falando sobre o Programa Nacional de Controle do Tabagismo dentro do Estado de São Paulo, mas dessa forma mais ampla. Então, de parabéns. Eu acho que daqui para frente a tendência é que a gente realmente atinja as comunidades, pensando mesmo nas novas modalidades da saúde mental, né, os equipamentos da nova modalidade, e ampliando a rede de acesso ao tratamento, que é fundamental. Obrigada. Legal. Obrigado, doutora Sandra Marques.